Fala pessoal, tudo bem? Mais uma aula de matemática começando aqui no PVS Ação. Eu sou o Pedro, essa é a nossa aula de número 20. Mas antes da gente partir para a nossa aula de hoje, aquele bate-papo rápido que vocês já estão acostumados, tá? Espero que vocês estejam bem, espero que estejam se cuidando das pessoas próximas. Ainda não passou completamente, tá? As coisas estão melhorando, mas ainda não estamos 100% seguros, tá bom? Quanto às dúvidas, reforço aqui que vocês podem procurar a gente em qualquer horário, qualquer momento, qualquer horário, claro, o horário comercial, por favor, né? Nós também temos vida, não vai mandar e-mail pra gente ou mensagem 4 horas da manhã, por favor. Não, brincadeira, vocês podem procurar a gente sempre que vocês quiserem, tá? Rolou dúvida, sei lá, sobre matérias anteriores, sobre aulas anteriores, pegou pra fazer, não conseguiu fazer algum exercício, mesmo com gabarito, vocês podem procurar a gente porque a gente tá aqui pra ajudar vocês. Beleza? Então vamos de fato para a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre circunferências. E na aula de hoje o que a gente vai ver? Definição de circunferências e círculos, são coisas diferentes. Isso vai ficar bem claro aqui, espero, né? Elementos de uma circunferência, valor do π, o que seria o π? Essa letra grega aí que aparece às vezes nos exercícios, né? Comprimento da circunferência, comprimento de arco da circunferência e alguns exercícios só para fixar, tá? Essa aula vai se conectar muito com a nossa aula de número 22, daqui a 2 semanas, em que a gente vai dar continuidade, talvez a gente fale um pouquinho mais sobre círculos lá, tá? Então vamos partir para a definição de circunferências. O que seria uma circunferência? Bom, uma circunferência é uma região do plano formada por pontos que são equidistantes de um ponto fixo, chamado de centro da circunferência. Ou seja, é formada por pontos que possuem a mesma distância do centro. Então o que ele está falando para a gente? Que a gente vai tomar um ponto como centro e vai fazer com que todos os outros pontos que a gente escolha estejam a uma mesma distância desse centro. Eu não consigo fazer isso de forma reta, tá? Por isso que surge aqui a circunferência, tá? Se eu pegar qualquer pontinho aqui na circunferência, na borda azul, vai estar uma mesma distância do centro. Beleza? Ó, o ponto no meio da circunferência é o centro. Note que a distância entre todos os pontos em azul até o centro é a mesma. Então, qualquer ponto que eu pegue aqui, né, na circunferência, na borda azul, vai ser a mesma para o centro, beleza? Então, aqui eu peguei um exemplinho, tá? Uma circunferência de centro C. Peguei dois pontos A e B. E segundo esse nosso exemplo, essa distância aqui é de 4 centímetros. Então, a distância de C até A é 4 centímetros. E a distância de C até B é 4 centímetros, beleza? Mas se eu pegasse outros 3 pontos aqui, por exemplo, o D, o E e o F, e traçasse a distância, também seria 4 centímetros, beleza? Qualquer ponto que eu pegue na circunferência vai ter a mesma distância, beleza? Entre si, para o centro, ok? Então nós podemos encontrar infinitos pontos que equidistam do centro. Aqui, claro, achamos 5, mas a gente consegue marcar vários pontinhos aqui, infinitos pontos, beleza? E entre esses pontos que a gente marcar, a gente consegue marcar pontos entre eles, ok? Então tem infinitos pontos. Por isso que é uma linha continuada e a gente dá o nome de circunferência. Ok? Bom, agora o círculo, né? Que eu falei que a gente ia definir a circunferência e o círculo. A definição do círculo vem da definição de circunferência. Por quê? Porque um círculo é a região interna da circunferência. Então, fazendo um comparativo, a gente tem que a circunferência é a extremidade, tá? É o contorno. E o círculo é toda a região delimitada por essa extremidade, aquela região interna também, tá? Então, olha só, isso aqui é um círculo, tá vendo? Tá todo pintado aqui, ó. Toda a região pintada em azul é denominada círculo, inclusive a borda, tá? Só a borda é a circunferência e a borda mais o interior, né, é o círculo, beleza? Por isso que tem essa diferença das definições entre circunferência e círculo. Bom, trazendo aqui um exemplo do nosso dia a dia, nós temos a pizza, ok? A borda da pizza seria a circunferência e o recheio, aqui eu escolhi calabresa ou pepperoni, não sei bem, vai do gosto de cada um, beleza? E o recheio, né, o interior da pizza com a borda seria o círculo, beleza? Então, ó, a circunferência é só a borda e o círculo é a borda mais o recheio. Acho que vocês não vão esquecer mais depois desse exemplo. Espero que estejam assistindo essa aula sem fome, tá? Porque vai aparecer um pouquinho mais de alimento lá pra frente. Ok? Então, bom, vamos ver alguns elementos de uma circunferência. Aqui eu botei um desenhozinho para auxiliar a gente, ó. Já tem algumas coisinhas marcadas, a corda, o diâmetro, o raio. Bom, vamos ver o que é cada coisa.
Bom, então raio a gente chama de distância compreendida entre o centro e a extremidade da circunferência, tá? Então, ó, pegou aqui o centro e achou um ponto lá na extremidade da circunferência, traçou essa distância vai ser raio, tá bom? É claro que aqui eu marquei um raio, mas como a gente viu lá naquele primeiro slide lá da definição, a gente pode encontrar infinitos pontos na circunferência, né? Então, essa circunferência vai ter infinitos raios. Nesse caso aqui eu marquei uma só, tá bom? Marquei um só. Então, esse segmento aqui, o OE, seria o nosso raio, tá bom? É a distância entre o centro e a extremidade da circunferência. Esse é o raio, beleza? Bom, diâmetro. O diâmetro é o comprimento da reta que passa pelo centro e toca 2 pontos na borda do círculo. Também podemos dizer que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, olha só, se aqui tem um outro diâmetro, né? Ó, percebe que está aqui no C, passa pelo O e vai lá no D. Da mesma forma aqui, a gente traçou o raio OE, né? Se a gente continuasse para cá, lá para cima e talvez chegasse no A, ou então em algum outro ponto aqui, teríamos o diâmetro. Então, ó, o OD é raio, o OC é raio e o CD é diâmetro, tá vendo? O diâmetro é 2 vezes o raio. A gente botei aqui, ó, Dzinho igual a 2 vezes o raio, tá bom? Beleza aí para ficar marcado, para a gente fixar, porque isso é muito importante. Às vezes ele vai dar o diâmetro e pedir o raio, às vezes ele vai dar o raio e pedir o diâmetro, então é bom que a gente se atente a essa relação de que o diâmetro é 2 vezes o raio, ok? Bom, nós temos também um arco. O arco é a porção da circunferência limitada por 2 pontos. Ó, percebe que ele está falando de circunferência, por exemplo, o arco CE. Aqui, ó, CE percorrendo a circunferência é um arco, tá vendo? Vou até marcar de laranja aqui também, para ficar mais claro da gente ver. Isso aqui é um arco. É claro que se a gente... qual é o arco que a circunferência toda faz? 360, né? É uma volta completa, beleza? Aqui esse arco vai estar associado a um ângulo, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente também, beleza? Bom, nós temos também a corda. A corda é qualquer reta traçada de uma extremidade à outra. Percebe que o diâmetro tem que necessariamente passar pelo centro, né? A corda não. Por exemplo, aqui a corda B, ó. Pegou aqui, ó. Pegou 2 pontos na extremidade, tá vendo? Traçou, é uma corda. Mas, como a corda pode ser qualquer reta traçada de uma extremidade à outra, o diâmetro também é uma corda. Beleza? Aqui, ó. Ele estava aqui em C, passou por O, passou por D. Então o diâmetro acaba sendo uma corda também, mas ele é uma corda muito específica, por quê? Porque ele mede 2 vezes o raio. Então por isso que a gente dá outro nome para ele. Mas o diâmetro é a corda de maior comprimento de uma circunferência. Qualquer corda aqui que eu traço sem seu diâmetro vai ter sempre um comprimento menor. Beleza? Percebe que, ó, se eu for traçando cordas aqui em cima, vai ter um tamanho. Ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando chega no diâmetro, é o tamanho máximo. Quando eu desço aqui, começa a diminuir de novo. Tá vendo? Então o diâmetro é a corda de maior comprimento de uma circunferência. Beleza? Nós temos também a semicircunferência. Bem, não é bem um elemento, mas eu quis botar aqui porque pode aparecer. O que é a semicircunferência? É a metade de uma circunferência limitada por um diâmetro. Tá bom? O arco que compreende metade de uma circunferência. É como se a gente pudesse pegar aqui, ó. A gente tem a semicircunferência CAD. Ó, CAD é uma semicircunferência. Ou então o DEC. DEC. É só a metade, tá bom? A metade da circunferência a gente chama de semicircunferência. Ok? Descreve, claro, um ângulo de 180 graus, né? Então tá. Outros elementos. Bom, eu quis botar aqui outros elementos porque eles não são elementos propriamente ditos das circunferências, tá? Mas nós vamos usar algumas construções auxiliares para entender um pouquinho melhor esses elementos, tá? Então, bom, nós temos a reta secante, que é a reta que intercepta a circunferência em 2 pontos quaisquer. Podemos dizer também que é a reta que contém uma corda, né? Porque a corda é aquele segmento que corta a circunferência em 2 pontos quaisquer na extremidade, né? E nós temos a reta tangente, que vai ser a reta que intercepta a circunferência em um único ponto. E a gente chama esse ponto de tangência ou ponto de contato. Então aqui nós temos 2 exemplinhos, tá bom? Aqui nós temos primeiro, ó, a reta secante, tá vendo, ó? 2 pontos quaisquer e a reta passou, tá vendo? E aqui, ó, eu posso construir algumas coisas. Por exemplo, ó, o segmento OM, tá? Faz um ângulo aqui de 90 graus com a reta secante, tá vendo? Esse segmento aqui, AM, tem a mesma medida, o mesmo comprimento do segmento MB, tá? E se eu unir aqui, ó, OA
e OB, eu tenho o raio, tá bom? Então isso aqui é importante, às vezes só de desenhar isso aqui a gente consegue fazer bastante coisa, tá? E aí aqui a gente pode aplicar um Pitágoras e tal, ele pode dar uns valores desses pra gente, pedir pra gente achar o outro, tá bom? Então essa construção aqui é importante, essa aqui é a reta secante. Bom, e essa aqui é a reta tangente, ó, intercepta a circunferência em um único ponto. E esse ponto OA aqui vai ser chamado de ponto de tangência. E obrigatoriamente também, ó, OA faz 90 graus com a reta T aqui no caso, tá bom? E o OA é o raio, tá bom? Então, muito atentos quando aparecer. Quando ele falar de reta secante, ele está falando dessa aqui. Quando ele falar de reta tangente, está falando dessa aqui, tá bom? Bom, então agora a gente vai ver um pouquinho o valor de π. O que seria o π? Essa letra grega, né? Bom, o π é uma constante que foi descoberta em razão da necessidade de calcular o comprimento de uma circunferência. Então, π é a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro. O resultado é sempre constante. Foi assim que eles acharam o π. O que eles fizeram? Bom, aqui eu construí uma circunferência grandona e uma menorzinha, tá vendo? Na circunferência Czão, que a gente está chamando, ela tem o Rzão de raio. Na circunferência Czinho, ela tem o Rzinho de lado. E o que eles fizeram? O perímetro a gente vai chamar aqui vai ser o Czão e aqui vai ser o Czinho, tá? O perímetro é justamente o contorno dessa figura aqui, tá bom? E aí o que eles fizeram? Eles viram que se eles pegassem o comprimento da circunferência e dividissem pelo diâmetro, o diâmetro aqui no caso é 2 vezes o Rzão, tá? E aqui é 2 vezes o Rzinho. Então, os estudiosos, né, viram que se eles pegassem o Czão, nesse caso, o comprimento da circunferência, e dividissem pelo diâmetro, seria sempre constante, tanto para essa circunferência grandona, quanto para a pequenininha. Eles iam achar a mesma relação, tá bom? Que seria uma constante, que é o π. Então, o π vem daí. Ele pegou o perímetro da circunferência, dividiu pelo diâmetro e achou o π. Se a gente fizer isso para qualquer circunferência, vai valer, tá bom? Nessa nossa geometria que a gente está vendo. Então, ó, o Czão dividido por 2Rzão é igual ao Czinho dividido por 2Rzinho, que é igual... Aí aqui, ó, o π tem um valor, tá? 3,14, 15, 32, 65, o π é um número irracional, tá bom? Infinito. Não consigo escrever ele na forma de fração, tá bom? E isso aqui é o π. Por isso, ó, eles encontraram esse número aqui e representaram ele por uma letra grega. Π, tá bom? Então, quando apareceu o π, não se assustem. Ele está falando dessa razão. Ele está falando desse número aqui, tá bom? E muitas vezes nos problemas ele vai falar aproxime π para 3, aproxime π para 3,1, aproxime π para 3,14, tá bom? O que vocês têm que entender é que o π não passa de uma letra, tá bom? Uma letra que foi encontrada pegando o comprimento da circunferência e dividindo pelo seu diâmetro. Se eu pegasse uma circunferência zona maior que essa aqui, pegasse o comprimento dela e dividisse pelo diâmetro dela, eu ia achar π. Se eu pegasse uma menor que essa aqui, eu também acharia π, tá bom? Fazendo essa mesma conta. Bom, então agora que a gente viu, né, como é que achou o π, a gente vai ver o comprimento da circunferência. Bom, então a gente tem uma circunferência de raio Rzão, que eu estou chamando, e sabemos que o comprimento dessa circunferência dividido pelo diâmetro, ou seja, 2 vezes o Rzão, é igual a π. Beleza? Isso é dado. Então a gente pode encontrar o valor do comprimento da circunferência. Como é que a gente vai fazer? Bom, aqui botei só uma circunferência para auxiliar, tá bom? Falei que ela tem um raio Rzão no caso. E eu sei que, ó, se eu pegar o comprimento e dividir pelo diâmetro, por 2R, é igual a π. Se eu quero saber quanto que vale o comprimento, o que eu vou fazer aqui, ó? Esse 2R vai multiplicar lá, né? Então, nós temos que o comprimento de uma circunferência vai ser π vezes 2R. Mas a gente costuma escrever assim, ó. O comprimento da circunferência é 2πr, tá bom? A gente costuma ler na ordem alfabética, por isso que a gente costuma botar o π na frente, tá bom? Tanto é que a gente vai escrever, sei lá, uma expressão algébrica, alguma coisa, a gente fala ABC, a gente costuma botar, não BCA, mas quer dizer a mesma coisa, tá? π vezes 2R é a mesma coisa que 2 vezes π vezes R. Aqui só está bem rearrumado e na ordem alfabética. Se lá na correria e tal, numa prova discursiva, vocês deixarem isso aqui, de forma alguma está errado, tá bom? Então a gente sabe que o comprimento de uma circunferência vai ser 2 vezes o π vezes o r, ó. E 2 vezes r a gente sabe que é o diâmetro, né? Então é o diâmetro vezes o π. E que valor que eu vou usar para π? Depende. Às vezes você vai deixar ele indicado como a letra grega π mesmo, ou às vezes ele vai pedir alguma aproximação.
tem que ver a forma como o problema foi dado e os números que aparecem. Beleza? Bom, então sempre que falarmos de comprimento da circunferência, estamos falando do perímetro, né? A medida do contorno da figura. Beleza? Que nesse caso aqui a gente está chamando de C. Beleza? E para ajudar vocês a gravar, né, eu falei que mais comida ia aparecer nessa aula, né? Já apareceu a pizza lá. Eu pergunto para vocês o que a gente coloca na borda da pizza geralmente, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Mas tem gente que pede o que na borda da pizza? Catupiry. Mas que raio de catupiry tem a ver com isso? Bom, a gente está falando de circunferência, a gente falou de borda, né? De borda de pizza e o recheio. E eu vou aqui mostrar para vocês que o catupiry na verdade é o que, ó? É o C, que é igual a chu-pr. Catupiry. Não me batam, por favor. Não dá pra me bater à distância, essa é boa. Tá? Na aula presencial vocês iam soltar aquele... Nossa, não acredito que eu vi isso. Mas isso ajuda vocês a lembrarem, tá bom? Então, ó. O C, vou até voltar aqui, ó. Catupiry. C igual a 2πr. Chu-pr. Ainda mandamos aqui o inglês, né? Porque a gente não é bobo e tal. Então, ó. C é igual a 2 vezes o π vezes o r. É o comprimento da circunferência. Eu duvido que vocês vão esquecer depois dessa.